Hoje vamos falar então sobre o famoso encapsulamento de próteses, né? Ou o termo mais correto, contratura capsular, que algumas pessoas entendem como se fosse uma rejeição do corpo aos implantes de silicone. Na verdade, não é uma rejeição ao silicone, tá? Esse é um termo muito usado para que as pessoas entendam, né, melhor o que se passa. Mas o fato é que, como o silicone é um corpo estranho, no momento da cirurgia, quando a gente coloca a prótese, né, durante o período de recuperação, o corpo produz uma cápsula fibrosa ao redor desse implante, que normalmente é uma cápsula muito fininha, transparente, para isolar aquele implante do resto do corpo, né, quando o organismo reconhece que aquilo não pertence a ele. Todas as pacientes que têm prótese de silicone têm essa cápsula fibrosa formada em volta da prótese. É uma cápsula considerada saudável, normal, sem espessamento, né, na qual a paciente nem sente que ela existe ali, e a gente só observa a presença dela realmente quando vai fazer a troca de um implante, geralmente por algum outro motivo, né, mudança de volume, enfim. Só que em algumas situações essa cápsula pode sofrer um processo de espessamento, como se fosse uma reação exacerbada, né, uma cicatrização exagerada do corpo naquele local. Não existe uma única causa, mas existe uma forte desconfiança de biofilmes, né, que seriam bactérias que se alojariam na superfície do implante e poderia provocar essa contratura, ou sangramentos durante a cirurgia, que ficaria coletada ali a célula e seria um meio de cultura, né, para propiciar esse desenvolvimento da contratura. Às vezes algum problema de lote do implante, às vezes uma prótese muito velha, né, com muito tempo de uso. Então, existem várias causas, não tem como a gente afirmar, né, um único fator. O que acontece? A contratura é classificada em 4 graus, conforme uma classificação que a gente usa, né, chamada Baker. Então, ela pode variar, pode progredir. Geralmente o grau 1 é uma mama normal, né, com a consistência normal de mama ao toque, com leve endurecimento somente ali no pós-operatório imediato, os primeiros 30 dias. E que fica com a consistência amolecida, sem sintoma nenhum, tranquilamente ao longo dos anos. O grau 2 já é uma contratura bem inicial, na qual a gente já começa a sentir uma certa rigidez no toque. Às vezes pode ser num lado só, às vezes nos dois, mas não tem outros sintomas a não ser essa sensação da mama um pouco mais endurecida. Progredindo essa contratura, ela pode chegar no grau 3, na qual a paciente já começa a sentir uma maior rigidez, um maior desconforto e começa a ficar com o bordo do implante um pouco mais visível, né, mais distorcido e também bordos mais facilmente palpáveis. Sem tratamento, essa contratura ela pode progredir ao longo de meses ou anos para o grau mais avançado, que é o Baker 4, na qual a paciente já sente as próteses extremamente dolorosas, frias, empedradas, totalmente distorcidas e já causando bastante sofrimento para a paciente, indicando tratamento imediato. Então, só para vocês entenderem, né, isso aqui seria uma cápsula normal, fininha, transparente, né, claro que uma gase, eu estou só fazendo a simulação, e com uma contratura já grau 4, já é uma superfície bem espessa, já altera todo o formato do implante, né? É quase um couro ali na hora da cirurgia quando a gente vai abrir essa cápsula. Como se faz o diagnóstico? Normalmente a contratura capsular é um diagnóstico clínico, baseado nesses sintomas, mas os exames de imagem eles conseguem nos mostrar esse espessamento da cápsula ou uma alteração no diâmetro do implante quando ele está sofrendo algum esmagamento por essa cápsula fibrosa. Então o ultrassom pode detectar, a ressonância magnética das mamas consegue detectar e às vezes nem aparece tanta alteração significativa nos exames de imagem. Na hora da cirurgia a gente às vezes até se surpreende com uma contratura um pouco pior do que aparentava ser. Então, uma vez diagnosticada a contratura inicial, no grau 2, já se inicia o tratamento clínico com microcorrentes, drenagem linfática, ultrassom, medicamentos, na tentativa de se reverter esse processo. Quando isso não é possível, a contratura progride, ou quando a paciente já faz o diagnóstico de contratura num grau mais avançado, grau 3 ou grau 4, normalmente já está indicado o procedimento cirúrgico para retirada, troca desses implantes, mudança de plano, reposicionamento, então se a prótese está por cima do músculo, se passa para baixo do músculo e precisa tratar essa cápsula.
tratamento dessa cápsula pode ser feito através da capsulectomia, quando a gente retira a cápsula inteira, ou capsulotomia, abertura, né, ressecções parciais, enfim, algum procedimento tem que ser feito e ainda pode se associar ao tratamento medicamentoso na tentativa de se evitar novas contraturas. Podem ocorrer novamente? Podem, tá? Normalmente os fabricantes dão garantia para contratura capsular por 10 anos, que normalmente é o período menos provável de ocorrerem contraturas. A gente sabe que estatisticamente, ao longo dos anos, os implantes vão envelhecendo e esse risco de contratura capsular vai aumentando com o passar dos anos, quanto mais tempo de implante a paciente tenha. Apesar de não ser uma coisa tão corriqueira no dia a dia, ainda é a principal causa de troca de silicone no mundo e é fundamental que a paciente procure um cirurgião plástico, né, quando sentir qualquer sintoma. Essa cirurgia ela não precisa ser necessariamente feita pelo médico que colocou os implantes, porque eu já vi vários pacientes me falando que tiveram que voltar com o cirurgião anterior porque tinha contraturado as próteses que ele colocou. Isso não é necessário, qualquer cirurgião plástico pode fazer o tratamento, fazer a troca, enfim. Então, a contratura capsular, encapsulamento, rejeição do silicone, não é propriamente um problema, né, do médico, do implante ou do corpo da paciente, é um conjunto de fatores e que qualquer pessoa com prótese de silicone está sujeita a desenvolver ao longo da vida e é um risco que toda paciente que deseja colocar prótese de silicone deve saber dessa possibilidade, mas tem tratamento.